12 horas e 46 minutos agora. 12h46, doutora Andréia Bispo, lá de Caloré, e também a doutora advogada, né, uma advogada, elas já participaram na sexta-feira passada, Soiane Rudnick, que fala sobre direito dos animais no Momento Pet de sexta-feira. E hoje elas voltam com mais uma edição, vamos ouvir. Bom dia, ouvintes. Eu sou a doutora Andréia, veterinária, idealizadora do grupo Somos Mais Pet Caloré, e mais uma vez estamos aqui com a doutora Soiane, advogada, especialista em direitos animalísticos. Seja bem-vinda, doutora Soiane. Olá, ouvintes. Mais uma vez é uma honra enorme estar aqui no Momento Pet para trazer cada vez mais conhecimento a todos vocês sobre o direito dos animais. Então vamos lá. Como eu havia falado já na semana passada, nosso intuito é trazer aqui casos práticos. É o dia a dia do protetor, da protetora que encontra dificuldades nessa luta que se estende há anos, mas como eu também havia falado, estamos em um grande avanço. Hoje quero falar para vocês um pouquinho sobre o direito dos cães, dos animais, dos gatos, de que se encontram nas ruas, né? O primeiro ponto que eu quero ressaltar para vocês é o que será que a Constituição Federal, nossa Carta Magna, tem a falar sobre o cão. Será que realmente ela defende os animais? Então vamos lá. A Constituição, em seu artigo 225, fala o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sua sadia qualidade de vida, impondo-se, destaca-se, ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Em seu parágrafo 1º diz o seguinte: para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade. O que acontece? Aqui temos a obrigação do poder público e da coletividade de defender o meio ambiente. E os cães, os gatos, animais de rua estão incluídos nesse meio ambiente na qual é mencionado pela Constituição Federal. Então, pasmem, nós temos o dever, nós cidadãos e cidadãs, temos o dever de alimentar o cão de rua, né? Quando ele está ali passando as necessidades. Por quê? Se ele está ali passando as necessidades, né, passando frio, fome, sem casa, comida, alimentação, faltou chegar a ele a política pública adequada, né? E nós não podemos cruzar os braços e falar que nada está sendo visto. Ou seja, esse artigo tem dois viés: de impor ao poder público políticas públicas nesse sentido, e também uma obrigação da coletividade, não só ao poder público, alimentar e cuidar dos cães de rua. Para que vocês tenham ideia que a lei está a passos largos, desenvolvendo-se, né, a caminho de regulamentações necessárias, o estado do Paraná tem, desde o ano de 2012, uma lei que regulamenta o cão comunitário. Em seu artigo 7º, essa lei aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, é de número 17.422 de 2012. Em seu artigo 7º, ele informa o que é o cão comunitário e o que é um cuidador. Então, vamos lá, o que é o cão comunitário? Segundo a lei, é aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e manutenção, ainda que não possua um responsável único e definido. Cuidador vem a ser, né, segundo a lei, membro da comunidade em que vive o animal comunitário que estabelece laços de cuidados com o mesmo. Então, essa cultura de falar, de afirmarmos que o protetor que trata o cão que morde alguém é o responsável, essa é uma informação totalmente equivocada. O que acontece? Esse animal de rua é de responsabilidade do poder público. O cuidador, o protetor ou protetora somente está fazendo uma obrigação que não caberia somente a ele, mas primeiramente ao poder público. Então não podemos incumbir o cuidador, além de alimentar
também responder pelos, né, atos praticados ali pelo animal. Então, há várias jurisprudências já caminhando nesse sentido, né? Então, a gente tem aí essa necessidade de informar, né, os senhores e as senhoras, que tudo isso vem com respaldo da lei, um respaldo legal. E quando a gente fala em respaldo legal, temos algumas jurisprudências também dentro do mundo do direito animalista, na qual impõe a alguns municípios a implantação de políticas públicas nesse sentido. Um canil de passagem, uma identificação, né, uma chipagem aos cães comunitários, um acompanhamento desses cães comunitários. Antigamente, não víamos decisões nesse sentido, porque a justificativa era de que um poder não pode se sobrepor a outro. Porém, em casos gritantes, há uma tendência do judiciário nesse sentido, na imposição a determinados municípios, que são omissos nesse sentido, a implantação, sim, de políticas públicas, né? Então, se no seu município a gente vê que essa situação dos animais é totalmente negligenciada, o que eu instruo? Sempre está procurando o Ministério Público, tomar nota, né, fazer as anotações adequadamente, fazer os registros, tudo deve ser muito bem registrado, e passar para o Ministério Público para que as medidas sejam devidamente tomadas. São 12h55 e após o intervalo, você confere mais destaques da sexta-feira no Informativo Nova Era. Nova Era FM.